Era só um encontro e agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast, eu sou a Cal. E eu sou o Fábio. Imagina, você tá no primeiro encontro e tudo ir bem, até que começa a receber uns memes confusos que cortam o clima. O date é incrível, mas parece que todas essas situações são o universo dizendo, cuidado com a red flag. O foda é que essas situações são tão comuns entre nós mulheres, que só conversando com nossas amigas ou outras mulheres próximas para compreendermos se os sinais são da nossa cabeça ou reais. Você daria uma chance para um segundo encontro? Não sei. Mas hoje a gente vai falar sobre o filme Drop, Ameaça Anônima. E temos sinopse para esse filme, Blitz? Temos. Uma mãe viúva vai para seu primeiro encontro em anos. Seu par é mais charmoso e mais bonito que ela esperava. Mas a química deles começa a estragar quando Violet começa a ficar aterrorizada por uma série de mensagens anônimas em seu celular. E onde que as pessoas podem assistir a este filme? Atualmente no cinema. E lembrando que teremos spoiler de Drop, Ameaça Anônima. A gente vai pedir pra você seguir a gente nas redes sociais. A gente tá em todas elas como @terrorsemmedo13. Estamos no Instagram, TikTok, YouTube e no Threads como @terrorsemmedo13. Isso aí, ó, lá no Instagram a gente tá querendo chegar em 500 seguidores. Estamos próximos. Então vai lá, se você não segue a gente ainda, dá um seguir. É só um botãozinho que você vai apertar, não dói, é papum. Mas também, se você quiser, a gente está no YouTube, onde você pode assistir os episódios que a gente grava em vídeo e ouvir os episódios que a gente grava e só solta o áudio também. No YouTube, lá no TikTok, a gente solta os nossos cortes do episódio. Então você vai poder ver nossas carinhas e ver os cortes que a gente faz lá. Vamos começar falando sobre o orçamento do filme, né? Que é de 11 milhões. Os filmes que a gente tem falado, eu acho que deve ser um lance do terror mesmo, né? Porque os orçamentos, eles são muito baixos, né? O terror, ele tem essa parada, mas tem uma coisa que esse filme usa a fórmula de lançamento e produção da Blumhouse. A Blumhouse, ela é o seguinte, ela é uma produtora de filmes de terror, ela adquiriu várias propriedades intelectuais grandes, como Halloween, Exorcista, então eles estão com coisas grandes na mão, só que filmes que são desconhecidos, né, talvez o diretor não seja tão desconhecido, tal, mas quando o filme é desconhecido, eles têm uma fórmula de gasta pouco e eles ganham só com a distribuição mundial. Todo mundo comprou os filmes ao redor do mundo, fora dos Estados Unidos, já paga o filme e todo o valor que entra de bilheteria, só lucro. Ah, legal. É uma Então, boa estratégia, né? Pra quem quer começar, principalmente no cinema, tudo, né? Fazer filme hollywoodiano, no caso, né? Sim. De terror, é uma boa. A Blumhouse tem feito sucesso com isso, mas isso não quer dizer que é um sinônimo de qualidade, né? A Blumhouse tem muito filme lançado, mas 60% dos filmes da Blumhouse não são bons. Assim, a gente já falou de muito filme da Blumhouse bom. Mas você pode pegar aí no seu Prime Video, você que é assinante do Prime Video, pega, ela tem muito filme da Blumhouse. A Blumhouse, inclusive, fez uma parceria com a Prime Video pra lançar uns filmes de terror uma época aí, e só foi bosta, não lançou nada bom. É uma fórmula que tem feito sucesso e é bom pra gente que é fã de terror, que de vez em quando pinga um filme bom, como o Drop, por exemplo. Nossa, Drop é muito bom. E o faturamento dele no primeiro final de semana foi de 7,5 milhões. Eu considero bom pra um filme que não é tão conhecido, que muita gente não tá falando sobre, assim, sabe? Tá entre os lançamentos de terror do ano, tudo. Mas, assim, eu não ouvi muita gente falando, assim como falaram de outros filmes, né? Que nem Pecadores. Porque esse filme também não tem atores super famosos que vão dar a cara pro filme ali, né? Porque Pecadores que a gente vê, tem o Michael B. Jordan, sempre tem uns filmes ali que tem os atores que chamam pra assistir o filme. E esse daí tem a atriz que faz The White Lotus, que tá em voga hoje. Eu não sei se ela é a pessoa que tá chamando o filme, porque eu não assisto White Lotus, eu não conheço muito dos atores. Então eu não sei se ela é a cara do filme. Um dos chamarizes pro filme é o diretor, né? Porque ele lançou coisa pela Blumhouse recentemente, né? Ele tem feito sucesso. Na verdade, ele conseguiu fazer o nome dele em Hollywood por conta da Morte de Dar Parabéns 1 e 2. Que são bons filmes. É, verdade. Eles têm uma pegada completamente diferente de Drop, mas são bons filmes. E ele vai dirigir o Pânico 7. E, cara, agora assim, sabe? Você vê Christopher Landon, então, beleza, talvez
seja um bom filme. Aham. Pelo menos assim, os filmes que eu vi dele são bons, né? Eu gostei bastante de A Morte lhe dá parabéns. Também, dos dois. Uhum, E o eu também gostei dos inclu- dois. Sim, e o terceiro, inclusive, já foi confirmado, né? Aham. Foi confirmado numa junket do Drop, inclusive. É mesmo? É. Olha, que delícia. Muito bom. Junket, né? São aquelas entrevistas que eles pegam o elenco e os diretores, o elenco e o diretor, e às vezes o roteirista, pra fazer algumas perguntas. Aí fica aquela rodada de cada jornalista tem 5 minutos. Aí Aham. fica naquilo. Os roteiristas do filme são o Gillian Jacob e o Chris Roach. Ambos fizeram. O Gillian, ele trabalhou, né, em roteiro dos filmes Verdade ou Desafio e Ilha da Fantasia antes de Drop. Então, ele fez 3 roteiros de filme até o momento, assim, sabe? E o Chris também é um roteirista com poucos trabalhos. Ele fez Sem Escala e também trabalhou nos filmes Verdade ou Desafio e A Ilha da Fantasia. Então, ele tá junto com o Gillian Jacobs nesses 3 últimos filmes no caso do Chris, né? E os primeiros roteiros de Gillian Jacobs. O Ilha da Fantasia é uma série antiga dos anos 80, dos anos 70, talvez. Não lembro agora. Se eu tiver errado, alguém pode ir no comentário e dizer de quando que é. Ilha da Fantasia é um lançamento. Saiu fora daquela época onde eles pegavam séries e faziam um filme, né? Aham. No caso dele aconteceu, só que ele, ao invés de vir como um filme que tinha a temática meio de comédia e tal, que era a Ilha da Fantasia, ele veio como um filme de terror. Ah, é? Caralho, não sabia disso, não. Vai ser um terrir, na real. Aham. Né? Mas ele mudou o jeito do que era a Ilha da Fantasia original. E a gente tem a Violet, que é vivida pela Megan Farry. Ela, né, é a atriz principal do filme. Ela que vai pro date, né, pro primeiro encontro lá com o Henry. E ela tá, né, em várias séries, vários filmes. Ela faz bastante série, assim como o Henry também, né? No caso, o Brandon Sklenar, que faz o Henry, né? O parceiro dela ali naquele primeiro encontro. Ele também fez muita série e alguns filmes ao longo da carreira, assim. Mas ele fez vários trabalhos, assim como ela. Como a gente falou, né? Ela é mais conhecida como a Daphne Sullivan do The White Lotus. E ele também, né? Fez Vice, fez É Assim Que Acaba. Inclusive, ele é o parceiro, né? Da personagem, né? Principal lá do Assim Que Acaba. Sim, esse é o nome dela. Então também a esposa do Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Blake Lively. Isso. Eu ia falar o nome dela no Gossip Girl. Gossip Nossa senhora, caramba. A garota do blog. A garota do blog. XOXO. Ele tá, né, nesse filme, no caso. E também ele tá na série 1923, que é com Harrison Ford, né? Que é uma série nova. Então, é uma série que começou em 2020, tá até 2025. E ele faz parte de 21 episódios. E eu não sei se tá contando ou... ou já fez parte já. E temos aqui a Jen, que é a irmã da Violet, né, no filme. Que o nome dela é Violet. Violet Bane, ela fez Flash, ela fez Ela era ela é a mulher Flash. Também participou de Verdade ou Desafio, então ela também já trabalhou com os roteiristas já, né, nesse filme. E aí tem o Toby, né, que é o Jacob Robinson, que é o primeiro trabalho do menino, né, que é a criancinha lá, o filho da Violet. Acreditado aqui também, que a gente vai comentar aqui, é o Richard, que é o Reed Diamond, que ele é um dos personagens ali também, que a gente vai falar ao longo desse episódio, né. Ele já é um ator bem mais antigo, então ele já fez Os Pioneiros, né, o filme Os Pioneiros, de 1992, já apareceu em Homem-Aranha 2, Boa Noite, Boa Sorte, O Homem que Mudou o Jogo e vários outros filmes e séries também. Ele participou de muita série, principalmente série de investigação e tudo, né? Ele tem cara dessas séries mesmo. Tem, E o filme, ele começa com uma cena perturbadora, sinistra, né? Sinistra. Que, assim, em nenhum momento a gente foi informado sobre isso no trailer, né? Então, começa dessa forma, então você pensa, poxa, isso daí é um sonho, um pesadelo? O que é isso, né? Que ela na sala com um cara que parece ser o marido dela, né? Um relacionamento dela que ela tem. Porque até então a gente não entende muito bem. Parece que ele é marido dela, parece que ele é um namorado, parece que ele é o pai da criança só. Até então nem mostra a criança, só mostra ela e ele, não é? Mostra a criança chorando. Só ouve, não mostra. Só ouve. Então não dá pra saber quem ele é na vida dela ali, né? Eu achei que era uma invasão. Eu achei que o filme, tipo assim, ia mostrar que ela tem um trauma sobre invasão. Eu imaginei que fosse um relacionamento abusivo mesmo. Essa percepção das coisas é bem diferente. Porque a gente não é informado de nada. Em nenhum momento ela fala não amor pro cara, nada disso. Então, mas aí
Por isso que eu fiquei pensando, cara, ou ele é o pai da criança, ou é o marido dela, ou é namorado, ou é ex-marido, eu não sei. Mas é alguma coisa ali da família, tipo, do filho ou dela, sabe? Mas depois eu achei que ela meio que tava imaginando na cabeça dela o que a moça que ela tava falando, fazendo a consulta, tava falando pra ela. Que ela é psicóloga, né? Ah, sim, verdade. Então, eu pensei que ela estivesse imaginando a situação da moça na cabeça dela, com ela. Caralho, sério? O que eu pensei quando ela tava atendendo a moça, eu fiquei pensando, então ela se tornou psicóloga. Aí que eu pensei, aí que me fortaleceu o que eu pensei sobre o que aconteceu com ela. Que eu pensei assim, cara, então agora ela se tornou psicóloga de pessoas, parece abusadas, né? Ajuda mulheres e tudo, por conta do que ela sofreu. Aí eu fiquei pensando nisso, então esse vai ser o plot. Mas e aí? O encontro, sabe? Então, mas aí, vamos lá. E eu já pensei outra coisa, porque no meio da conversa ela fala assim, você quer saber como eu vim parar aqui? E aí eu achei, então esse é aquele filme, aquele tropo clássico do, você quer saber como eu vim parar aqui? E aí eu pensei, então aquilo que estava acontecendo antes, isso tudo foi assim, em milissegundos que eu pensei. Isso tudo que estava acontecendo antes é o final do filme. Então o encontro deu certo e ela tá com o cara e o cara já tá na vida dela e na verdade o cara é um filho da puta. Caralho, que foda, eu não consegui pensar nisso, não cheguei nessa... Só que o filme brinca, esse negócio, como eu vim para aqui, isso não existe. Ela só fala isso, né? Mas isso não acontece, né? Mas eu achei bem legal o começo do filme, assim, por conta disso, né? Nossa, muito legal. Esse filme dá uma enganadinha na gente também, né? O tempo todo momentos lá. Porque a gente conhece, né, a Violet e tudo. Ela sai dessa consulta com a paciente dela. Ela tem o filho dela ali, né? E, cara, ela tem um relacionamento muito gostoso ali com o filho dela, né? Tipo, muito bom e tudo. Ela trata ele como uma joia, assim, porque ele, depois ao longo do filme, a gente vai entendendo por que ela é tão protetora com ele, né? Porque, cara, ele viu coisas que... né? Verdade. Ele viu coisas e passou por coisas que, cara, nenhuma criança deveria passar. Você percebe, né? Por que ela é tão cuidadosa assim com ele. E a gente também é apresentado pra irmã, que ela vai cuidar vai ser responsável pelo Toby ao longo dessa noite, né? Que ela vai sair e tudo, a irmã dela. Eu também fico um pouco desconfiada da irmã por um tempo. Eu fiquei também. Até a metade do filme, assim. Então. Mas a irmã ajuda ela em questão de roupa, né? Porque ela vai... Porque, assim, por muito tempo ela se vestiu como uma mãe, sabe? É roupa mais confortável e tudo, né? Pra aquela correria e tal, porque ela trabalha, parece que em casa, então... E aí ela não precisa se arrumar loucamente, né? Ela se arruma minimamente pra ficar em casa, entende? Então, a irmã dela fala, nossa, você tá parecendo uma senhora, né? Com essas roupas, assim. E ela coloca uma roupa um pouco mais primeiro encontro, né, gente? Você coloca um vestido, uma coisa um pouco mais ousada e tal, né? Ela vai lá, tudo, chega num restaurante que ele é lá no topo de um prédio enorme. Eu achei um péssimo lugar pro primeiro encontro. Cara, eu também, assim, sabe? Cara, assim, na moral, é a mesma coisa que, tipo, tem aquele lugar lá que eu acho que é o Terraço Itália, não é? Terraço Itália. É uma coisa que o primeiro encontro você chama a pessoa pra um Terraço Itália, velho. Então, eu acho muito bonito, muito legal pra você mostrar a cidade inteira, mas pra um primeiro encontro, você não sabe como que é a pessoa, se a pessoa tem medo de altura. Óbvio, assim, se eu tivesse medo de altura, eu falaria, né? Olha só, não vou porque eu tenho medo de altura. Mas tem gente que não fala, aí começa a ficar com pressão baixa. E ela parece que conhecia o lugar, né? Parecia que não era aquele lance de, não é pro meu bico, sabe? Porque ela chega lá, é tudo muito escuro, você tem a recepção, mas a recepção é muito longe do restaurante. Você não consegue ter acesso ao restaurante da recepção. Você entra na recepção, depois você passa por um corredor e depois que você chega no restaurante. Então, assim, cara, é um negócio inacessível, parece. Assim, a gente não vai em restaurante chique, então a gente não sabe como é que é. Assim, a gente vai no restaurante bacana, mas não nesse nível. Não nesse nível. Eu não sei como é que é um restaurante. Às vezes isso é um padrão de um restaurante super chique, eu não sei. Também é pra dar aquela parada de... Ela tá num ambiente que, cara, ela não conhece e dá medo. O ambiente dá medo. Então, acho que foi, assim, pro filme foi legal, mas, ao mesmo tempo, pra você trazer pro mundo real, assim como o final do filme também é uma coisa que foi o que perdeu pra mim, foi o final do filme. A chegada no restaurante também, porque eu falei assim, cara, não sei. Aí fica a pergunta pro ouvinte. O ouvinte, não importa seu gênero, seria um primeiro encontro num Terraço Itália? Eu acho que eu iria, Beaches.
Assim, é foda. Eu não ia, não, Isso nem que é fudendo. foda, porque não que mulher se sujeita a determinadas coisas, mas às vezes eu acho que o lance da gente ser convidada pra lugar e o cara muitas vezes escolher, ou a gente acabar escolhendo um lugar que seja mais. Porque assim, pra eu escolher, eu escolheria, vamos supor, o cara vai escolher, tipo, um lugar que eu não conheço. Assim, provavelmente não iria pra um lugar muito longe da minha casa, ou muito longe, porque assim, eu fico vendo coisas, histórias que eu penso assim, primeiro encontro, não conheço a pessoa, vou pra um lugar um pouco mais perto de casa, próximo de lugares que eu conheça, de pessoas que me conhecem, pra ver, né, que eu tô ali, por ser vista, assim, sabe, por outras pessoas. O nosso primeiro encontro, Eu fui pra sua casa. eu sei, mas a gente se conhece, mas a gente se encontrou no metrô. Mas eu fui logo depois pra sua casa, entende? Eu acho muito pior do que... Com pra um lugar certeza. coisa. Realmente, mas sei lá, a gente já tava, né? Eles também estavam conectados. Então, talvez... Então, há uns 3 meses. Então, assim, É faz verdade, faz sentido, sentido. sabe? Eu só acho que, por exemplo, você não sabe... Aí é aquilo, né? Você vai pra uma lanchonete no meio de um centrão e tal, tudo, e você pensa numa pastelaria, aí você pensa, não sei se, tipo, né... Será que vai ser sempre assim meu relacionamento? Momentos especiais numa pastelaria, numa lanchonete de esquina? Aí é isso. Mas quando você vê o primeiro encontro num lugar desse, você pensa assim, puta, será que eu vou ter dinheiro pra pagar os encontros? Todos, né? Todos os encontros que a gente fizer, tipo, meio a meio, sabe? Aí é isso. Eu acho que ela também... Porque ela deve ser meio que a gente, que vai pra lugar legal e tudo, mas não nesse nível, sabe? Então, assim, eu acho que a reação dela foi muito uma reação que muitas mulheres teriam, assim, indo pro encontro com um cara que você fala, gente, quanto de dinheiro que esse cara tem pra achar isso normal, sabe? Eu não sei se eu tenho dinheiro pra pagar isso, entende? Aí é isso. E acaba sendo meio que... Parece que ela não... Que nem você falou, né? Eu acho que ela não sabia onde era. E quando ela se deparou com isso, foi que talvez ela deva ter questionado, né? Eita, e agora? Sabe? Que eu questionaria, tipo... Gente, eu vou pagar aqui, mas... Sim. Não sei se eu vou ter um segundo encontro. Porque se eu for escolher... Eu vou escolher, sei lá, a Bibs, sabe? Falando um pouco da gente, é engraçado porque, assim, a gente teve o nosso primeiro encontro, mas o nosso primeiro encontro de fato fora não foi ir na Liberdade, foi encontrar o seu amigo lá, não foi? Foi! Sabe o que foi ruim pra mim? Uma coisa, aquele restaurante que a gente foi, o Banri, é um restaurante que eu ia muito com A sua ex. É. Pra mim... E pior que eles escolheram, né? Exatamente. Pra mim foi péssimo isso. Só que eu já tava com você, né? Então... E outra, né? Você não ficava falando sobre sua ex, então eu nem sabia que tinha acontecido isso, assim, sabe? Pra mim, eles escolheram. Tudo bem, assim, eu sabia que era um lugar bom, um lugar gostoso, mas tinha essa questão. Aham. E não fazia muito tempo que eu tinha ido ali. Ai, caralho, que bosta. Acho que eu nunca falei isso pra você, né? Não. É verdade. Olha, descobri. Mas aqui, voltando ao filme, né? Tem uma parada legal nesse filme, que são apresentações dos suspeitos, né? Porque é tipo um jogo, né? Ele vai apresentando os suspeitos pra gente. Eu fiquei bastante suspeitando da garçonete e do cara que ela ficou esbarrando. Eu também. Tem a questão do limão, eu fiquei meio desconfiado da garçonete. O garçom não me deixou desconfiado em nenhum momento. E nem o cara de fato. Também não fiquei desconfiado dele. Também não. Nenhum. Eu achei que ele fosse só um cara tímido. Eu achei que ele fosse só um personagem ali, sabe? Só pra, sei lá, ela ter uma conexão ali. Sim, sim. Mas você viu, legal, né? Até pra gente ver que tipo de gente vai lá. Porque o cara também parecia que aquele lugar era um lugar de primeiro encontro. Né? Porque ele também tava lá no primeiro encontro. Apareceu o pianista também. Eu achei que fosse o pianista também numa hora. Então, assim, eu desconfiei de várias pessoas. Depois de um tempo, eu pensei, cara, o restaurante tá fazendo isso com ela. Eu achei que o lance fosse desde a recepcionista até o garçom, até tudo, sabe? Cara, tava todo mundo estranho. Tava todo mundo estranho. E essa principal plot device, né, que é o objeto que mexe a trama do filme, que no caso é o airdrop, que não é o airdrop, lá eles chamam, acho que Deep Drop. Eu não conhecia porque a gente não é usuário de iPhone. Eu nunca tive iPhone, não conheço como é que é essa usabilidade do iPhone disso. Eu cheguei a desconfiar até da irmã dela por conta de não saber dessa questão da distância dos 15 metros. Eu também não sabia. Porque é legal que o filme explica isso. Ele não fica com aquela questão, tipo assim, ó, eu sei essa parada do iPhone, se você não tem iPhone, você não vai saber. Legal, ele explicou pra gente. E ele explicou, não explicou assim, olha...
o negócio funciona a 15 metros. Não, ele explicou de uma forma interessante. Na verdade, ele descobriu os 15 metros lá, porque ele começou a andar. Exato. E aí ele falou, alguns estão sumindo. Então, eu acho que era... Não sei se... Ele fala que vai até a entrada. Até a entrada. E aí ele deixa o celular dele, porque o celular dele também é um iPhone, né? Uhum. Então ele deixa o celular dele na mesa e o celular dela ele leva pra andar. E aí chega um momento que ela some do radar. Então, a partir do momento que ela some do radar e ele tá ali ainda, significa que deu 15 metros. Então... O raio é 15 metros. A gente descobre que é 15 metros a partir dali. Foi uma forma bem inteligente de explicar pra quem não tem iPhone, nunca teve, né, essa tecnologia. Apesar do filme ter umas saídas meio burras pra certas coisas, pra outras ele foi inteligente. E só explicando, né, um pouco pra quem não tem iPhone, né, não sabe como é que funciona, essa tecnologia permite que você compartilhe arquivo, mensagem e tudo entre iPhones, né? Sem você ter o número da pessoa. Sim. Então você consegue... É meio que como se fosse aquele aplicativo de quem procurava relacionamentos e tal, o Happn. Tipo assim, você ligava ele no... Pra quem tinha o Happn também, né? O aplicativo. Você ligava ele no metrô e você via todas as pessoas do metrô que passaram por você. Então você olha ali e você procura no metrô quem tá próximo de você, assim, sabe? Ou passou por você na sua rua, sei lá. Sim. É, né? Loucura. Eu usei uma vez pra testar. Na época que eu tava solteira, eu usei porque eu usava o Tinder e tal, né? Aí eu instalei o The Happn porque eu falei, vou procurar pessoas que sejam realmente próximas a mim, que eu consiga conversar com elas, né? Sim. Aí eu tirei, porque eu falei assim, gente, é muito estranho, porque a pessoa vai saber onde eu praticamente moro, porque se eu sempre apareço numa rua, tipo assim, horários inusitados, tipo 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, significa que eu talvez more ali. O que já aconteceu comigo mais de uma vez foi eu estar no mesmo ônibus, inclusive, e chegar no meu Bluetooth, porque eu usava fone de Bluetooth, chegar mensagem via mensagem de Bluetooth. Antigamente rolava muito disso, Isso, né? É. Chegou pra mim já, oi, eu acho que era alguém que tava querendo falar comigo no ônibus, né? Aham. Chegou, oi, acho que foi umas 2 vezes no mesmo ônibus, mas foi só isso, assim, né? E assim, é legal que o filme explica várias coisas, até a questão do nome, né? É que ela fala, como é que ele sabe meu nome? Porque aparece o nome. Né? Aparece. Então, eu achei interessante isso, sim. Eu acho que o pior de tudo é você se colocar na pele do Henry, né, cara? Porra, é foda, né? Eu tava desconfiado dele também em certos momentos, mas depois eu falei, cara, não é, velho. Porém, o ponto de vista dele, ele tava muito afim mesmo, né? Se mostrou muito afim de estar ali com ela. Ele se mostrou uma pessoa legal com ela. Só que assim... E muito compreensivo também, né? Muito mesmo, cara. Tanto é que eu até tava desconfiando dele também uma hora, porque eu pensei, cara, é impossível uma pessoa ser tão compreensiva com uma pessoa estranha. A gente vai num encontro achando que o cara vai ser estranho, achando que o cara é assim. Mas pensa, ele não sabia de nada que tava acontecendo. Aí, de repente, a mulher vai pro banheiro e volta. A princípio, ela tem um filho, né? Então ele entende que ela tem um filho. Em nenhum momento ele faz algum comentário ruim e tal, né? Ele aceita o fato dela ter um filho, né? Até porque ele já sabe disso. Ele fez o encontro, ele pediu, né, o encontro com ela, mesmo sabendo que ela tinha filho. Então isso é ótimo. E ela explicou pra ele, né? A primeira vez que eu tô com filho aqui. Então, assim, nas primeiras olhadas dela, do celular e tudo, ele tava achando de boa, né? E quando ela começou a receber os memes, eu fiquei assim, tipo, cara, em nenhum momento ele desconfiou que pudesse ser uma pessoa querendo brincar com ela, ou outro cara, entende? Ou, porque assim, ela tá solteira, ela poderia estar falando com ele, mas outras pessoas, né? E aí não poderia ser uma pessoa com ciúme, sabendo que ela ia no encontro e tal. Em nenhum momento ele ficou com essa desconfiança, ele ficou preocupado com ela. Isso eu achei interessante, assim, sabe? Tipo, da posição dele, assim, em nenhum momento desconfiar de algo, mas ficar preocupado com ela e querer ajudar ela, assim, nesse ponto, sabe? Foi legal, assim, de ver o ponto de vista, se colocar na pele dele, né? Mas uma coisa que me incomodou no filme, né? Eu gostei do filme, mas o filme tem realmente pontos, assim, que bastante me incomodaram. Que, primeiramente, ele é um informante, velho. Ele é um cara que corre risco de vida. Ele é um informante do governo. Do governo. Ele é o dedo duro do prefeito. Ele é informante do FBI. E ele tá com as provas no primeiro encontro. Como assim, velho? Por que ele não falou pra ela assim, ó, eu não posso me encontrar hoje, não posso te encontrar hoje. Resolve a bagaça lá. Eu sei que, assim, precisava de alguma coisa pra mover o filme, mas aquilo foi muito grande. O cara tava envolvido com uma parada. É a mesma coisa que a gente aqui, ou sei lá, alguém de São Paulo, por exemplo, que sabe um podre do Ricardo Nunes, tem comprovações e vai dar um rolê na Liberdade, maluco.
Com a câmera, com documentos, com tudo. E não é assim, caralho. Mano, se você é informante e ele sabe que ele é informante, você não tem como saber que você é informante sem você ser informante. Porra. Cara, sabe, isso foi um erro muito grande do filme. Colocar uma coisa desse tamanho, a não ser que ele estabeleceu aquilo pra que tenha mais filmes, e aí nos outros filmes ele vai resolver aquilo, só que aí a dinâmica do drop já era. Né? Sei lá, cara, foi muito grande. Isso ele poderia ter feito que o prefeito, igual a gente veio conversando no volta. O prefeito, ele era um abusador. Cara, não precisava colocar ele envolvido com uma parada muito. A gente não sabe exatamente o que é. Mano, mas pra ter uma pessoa ali. Tinha os papéis, né? Porque ela teve em algum momento. Porque essas mensagens que ela recebia, né? Primeiro era meme, pedindo pra ela entrar num jogo, no caso, né? E ela tinha que recusar ou aceitar. E ela sempre recusava, até o momento que ela resolveu aceitar. Porque ela achou que fosse uma brincadeira mesmo, que alguém estivesse fazendo com ela ali no restaurante. E assim, ela começou a receber umas mensagens falando pra ela pegar o cartão de memória na câmera fotográfica dele, porque ele é um fotógrafo, né? Na câmera fotográfica dele, ir pro banheiro e destruir. Ela fez isso. E ela achou que tivesse acabado o serviço dela, né? Porque essa era a tarefa dela no dia. Era fazer isso, né? Que ela descobriu isso naquele momento. E depois essa pessoa do meme falou que ela tinha que matar o cara. Simples assim. Envenenado. E eu fiquei assim, tipo, mano... Primeiro, eu achei que ela tivesse que matar ele com arma, porque eu vi ela com arma na mão no trailer. Mas é porque ela uma hora pega a arma mesmo, que é do cara que quando ela descobre e tal, né, quem é. Então eu pensei assim, cara, como que ela vai atirar nele? Do Richard, né? Como que ela vai atirar nele, gente? Tipo, sem ninguém ver, sabe? Que doideira. Mas não, ela tinha que envenenar ele, né? Tinha que envenenar a bebida e tal. E aí eu fiquei assim, tipo, gente, mas o que ele é? Porque até então a gente não sabia que ele era informante, nem nada. E assim, pra mim, realmente é uma coisa muito grande pra ele dar essa brecha assim, sabe? Principalmente pro final do filme. Que a gente vai falar mais pra frente, um pouquinho já tá... O podcast já tá acabando, mas a gente vai falar um pouco daqui a pouco. Sobre a questão do Richard ser a pessoa que tava fazendo meme pra ela, né, mandando meme pra ela, inclusive, né, ele foi a primeira pessoa que ela conversou ali, né, fora os funcionários lá do restaurante, ele foi a primeira pessoa... ele tava bebendo uma bebida nojenta, era uma bebida com pepino dentro. Ah, é verdade. Você não gosta de pepino, né? Não, odeio. Ele tava nervoso, porque era o primeiro encontro dele também, né? Ele também tava num primeiro encontro e tudo. A pessoa ainda não tinha chegado. Quando a mulher chegou, ela parece que não gostou muito dele, assim, né? E tal. Eu fiquei pensando depois, será que essa pessoa também era só uma mulher que tava lá no primeiro encontro e brigou com ele porque ele tava muito no celular, né? Porque ele tava mandando meme pra ela o tempo todo, né? Mensagens e tal. Ou ela também era uma pessoa que fazia parte desse rolê. Eu acho que ela fazia parte, tá? Né? Porque eu fiquei pensando assim, cara, será que rolou essa discussão, essa briga até? Tem um álibi, assim, pra mostrar que ele tava ali, pra mostrar que existiu ali, pra dizer que ele não fez nada, porque ele tava só jantando. Eu acho que fazia parte porque em um momento ela tromba e já tá, o bagulho tá pegando fogo. A mulher que ele tá saindo tromba com a Violet e ela não fala nada. Porque ela ia saber que ele tava mandando mensagem e ela chama ele de nojento, não sei o que. Provavelmente ela sabia que ela tava mandando mensagem pra ela. Entendi. É verdade. Então, eu fiquei pensando nisso, mas eu pensei nisso agora, assim. Porque até então eu pensei, nossa, ela deve ter saído de lá porque, cara, ele só fica no celular, né? Primeiro encontro, tudo. Eu não ia querer ficar com uma pessoa grande, assim. Tá? Tinha muita gente envolvida. Realmente, assim, sabe? Mas... de verdade, eu achei que é muita coisa pra nada, sabe? Sim. Pra esse tipo de coisa. Pra ele ser um informante do FBI, ele devia ser extremamente profissional. Ele não ia pegar um fotógrafo de jornalismo, por exemplo, que acaba, né? Ele trabalhava diretamente com o prefeito. Então. Ele era funcionário do prefeito. Pois é, e assim, uma parada muito forte dessa, eu acho que, assim, o que eu faria se eu estivesse trabalhando nessa parada assim, eu iria dar uma atrasada no meu rolê, no meu encontro, ou chegar pra pessoa e falar, vamos fazer um encontro outro dia, porque eu tive que fazer um trabalho e eu tenho que guardar minha câmera lá em casa primeiro antes de chegar, entendeu? Porque sim, de certa forma ele acabou colocando a vida dela em risco de qualquer forma, né? Super, porque assim, se ele não tivesse levado a câmera, provavelmente ele não ia mandar mensagem pra ela, e sai daí, vai no endereço tal pra tirar o cartão de memória da câmera do cara que você tá saindo, entende? Invade a casa dele. Outra coisa, assim, eu achei legal foi a forma que ela descobriu, né? Como que é, ela deu uma de João sem braço perguntando pra
pra garçonete sobre uma outra pessoa, e aí ela descobriu por conta do cara tá sentado no lugar que era de uma outra pessoa que sempre ia lá. E depois ela fazia a jogada dela matar o cara. Eu achei legal isso, né? É bem interessante. Dela matar o Richard, né? Dela matar o Richard, isso. Eu achei legal, né? Porque ela faz um jogo com ele e tal. Ela usa o sofrimento dela como uma arma pra derrubar ele. Achei bastante inteligente isso. Eu achei muito inteligente. Apesar disso tá bastante previsível. Isso tá bastante previsível, mas foi... É verdade, tava bem previsível mesmo. Mas é uma coisa que é o que a gente... É o que a gente esperava que ela fizesse. Mas eu acho legal o filme mostrar que é comum, que é normal uma pessoa abusada, né, que sofreu um relacionamento abusivo e tal, muitas vezes ficar com essa paranoia de pensar sempre à frente, tipo assim, de estar ali, de estar fazendo, de estar sempre um passo à frente, ainda que você esteja vivendo, seja uma coisa boa, mas você tá sempre um passo à frente. E isso fez com que ela conseguisse estar um passo à frente do cara que tava fudendo a vida dela ali naquele momento. De qualquer forma, tava sendo abusada também ali. Tava sendo controlada, tava acontecendo tudo isso. Por um momento, depois que a gente descobre, porque ao longo do filme, né, mostra toda a cena que a gente viu no começo. Que a gente vê, né, no começo ela no chão, o cara apontando a arma pra ela, e depois ela pega a arma e aponta pra ele, e a gente não sabe o que acontece. Mas a gente sabe que o marido dela morreu. Aí eu pensei, ele atirou. Tirou a própria vida. Né? Então, mas aí depois a gente vê que ele tirou a própria vida. Mas antes disso, a gente vai ver nos flashes, né, dela discutindo com ele com a arma na mão, pega e aponta pra criança. E a criança chorando lá, olhando pra cara da arma, e a arma ali apontada pra cabeça dele, e, né, ele não pode fazer nada. Aí depois ela pega a arma, aponta pra ele, ela não consegue atirar, ele tira a arma da mão dela e pá, atira na própria cabeça. Os policiais estão chegando, então ele faz isso por covardia, né? Porque ele poderia muito bem estar vivo e estar preso, mas ele não quer ficar preso. Ele quer liberdade, a liberdade dele é morrer. E provavelmente prender ela, né? Não aconteceu. Que bom. E assim, eu fiquei pensando numa hora, eu falei, cara, mas será que ele deve ter morrido mesmo? Porque a gente só viu a arma e o som. Mas já pensou se ele tá vivo e é ele que tá brincando com ela? Por um momento eu também pensei, falei, gente, então não é o restaurante, não é o crush e não é o Richard. É o marido dela que tá brincando com ela, porque não quer que ela viva outros relacionamentos. Eu acho que o filme teria alguma revelação, porque tem a hora que o cara que tá na casa dela com o filho e a irmã dela tira a máscara. E é um momento assim, o cara tira a máscara. Quem que é esse cara? Tipo, eu acho que aquilo teria alguma revelação ali que acabou sendo cortada. É verdade. Por um momento eu fiquei assim, é o marido dela? Porque ele parece um pouco o marido dela, né? Sei lá, ele é um cara branco com barba. E aí eu pensei assim, pronto, é o marido dela. Ele que tá fazendo isso. Mas não, eu falei, nossa, mas... É foda que ela acaba matando 2 pessoas naquela noite, né? Ela mata o Richard e mata o cara, né? É verdade. Então, é por isso que, indo pro final do podcast, me incomoda o final. Porque é um final feliz. Porque ela acaba matando 2 pessoas numa noite, num primeiro encontro. O cara tá envolvido numa conspiração do prefeito. A gente não sabe exatamente o que é, mas é algo muito grande que tá envolvido. O prefeito vai preso e eles 2 estão no hospital. Eu acho que deve ser alguma fraude, alguma coisa, porque ele tem foto do prefeito em reunião, né? E tem foto também de alguns documentos importantes. Então eu acho alguma fraude muito grande, assim, sabe? Não, isso não condiz com o lugar. Cara, se ele fosse um informante na vida real, ele teria que estar num programa de proteção à vítima. Eles não iam estar no hospital, mano. Ia ter polícia no hospital. A irmã dela não estaria no quarto ao lado. Nem esse final... Teria polícia na frente da porta, teria, tipo, gente... O restaurante, ele teria que informar em qual restaurante ele iria pra que eles já tivessem acesso às câmeras o tempo todo, em tempo real ali. Ou então, gente, a paisana no restaurante também, sabe? Então ele teria que pegar, sei lá, 2 mesas e os seguranças dele pegar uma segurança e um segurança pra poder fazer um date também, pra poder ficar vendo o que tá acontecendo, porque ela desse continuidade no lance dele lá de colocar o veneno na bebida dele pra ele beber. Cara, o cara vai morrer, ou seja, ele iria ser morto pelo Richard ou pelo encontro dele. Vai que essa mulher tivesse envolvida, por exemplo, a Violet tivesse envolvida também. Os seguranças não sabem, mas eles iriam ver a Violet colocando veneno na bebida dele, iria fazer alguma coisa contra ela, sabe assim? Chegar e falar, moça, você pode nos acompanhar aqui? E pronto, tipo assim, não teria filme se não tivesse
tivesse Sim. todo esse cuidado. Sim. Mas eu penso assim, eu acho que eles deveriam dar uma diminuída nesse negócio, fazer um esquema mais de, abuso de funcionárias e tal. Porque assim, é uma coisa que o FBI não precisaria estar envolvido, porque seria uma coisa mais de polícia mesmo, da cidade. E ele poderia ser poderia acontecer tudo. Poderia ter foto, ele poderia ser um informante, ele poderia ser tudo isso. Mas poderia ser mais uma questão mais de mais jornalística e não uma questão federal. Então, isso perdeu muito pra mim. Então isso deixou o filme meio... Não tem como, assim, sabe? Tipo, a suspensão de descrença não tem como existir nesse momento. No final, assim, tipo, não. não tem como, sabe? É uma coisa E que... outra, ela ia ficar com a cabeça toda fodida, porque matou 2 pessoas no primeiro encontro. Cara, são várias consequências que o filme... então. E fora que ela tem aquele trauma ainda de achar que matou o marido dela, porque o marido dela só se matou porque ela não conseguiu matar ele, então ele se matou. Então, assim, ela já tinha esse trauma antes, esse trauma acabou. Tipo assim, o trauma que ela sofreu agora simplesmente não existe mais, entende? Então, assim, me pareceu muito aqueles filmes de investigação dos anos 90, sabe? Que daí é um homem ou uma mulher que fazem o primeiro encontro, tem uma aventura, tem um clímax do filme, e no final tudo acaba, em tons pastéis e todo mundo feliz e contente porque vão se casar, O sabe? problema é que esse filme, ele se calca muito em muita realidade, né? O cara usa câmeras, ele usa microfone, então ele usa dispositivos da vida real, mas esquece da realidade de verdade no final. Então, pois é. Isso assim, é ruim, é bem ruim. Pois é, eu gostei bastante da reação do Henry, né, pra lidar com ela em todo momento e tudo, né, não desconfiar dela, não ficar questionando nem nada. Ele foi uma pessoa bem legal, um parceiro bem legal, né, tipo um date bem legal. Ele quis um segundo encontro, né, depois de tudo aquilo que aconteceu. Tipo assim, eu gostei muito do filme com relação à questão de abuso, sabe? Dela ser abusada o tempo todo, eu achei isso bem incrível, assim, eu achei bem legal. Mas o final meio que deu uma... foi um nhezinho, assim, sabe? Então... deu uma baixadinha na nota por conta disso. E é engraçado que esse filme é inspirado vagamente numa história real de uma mulher chamada Olivia Su, que é uma atriz, né? Que ela foi num tar com o parceiro e o amigo dela, e ela ficou recebendo memes aleatórios do Shrek via airdrop. E essa história é muito engraçada, porque assim, né, o parceiro dela é o Cameron Filler e o Sam Lerner, que é o namorado dela, né? Não sei se é namorado até o momento, mas enfim. Eles estavam no jantar e ela começou a receber esses memes do Shrek, e aí eles fizeram esse esquema de seguir, sabe? De saber onde eles estão. Então, o que eles fizeram? Eles começaram eles estavam num hotel e tudo, e na piscina, estavam no restaurante do hotel, e aí eles foram pra área da piscina. E a carinha da pessoa continuou assim, sabe? Até o momento em que só tinha essa pessoa e eles na piscina, não tinha mais ninguém em volta. Então, essa pessoa que tava com o iPhone não era a pessoa que eles estavam seguindo. Então, eles nunca descobriram quem tava mandando memes do Shrek pra ela. E dia mesmo, eles começaram a conversar que isso seria interessante pra criar um filme. Aí eles tiveram contato, né, com os roteiristas, com Gillian Jacobs e o Chris Roach, pra poder criar um roteiro pra esse filme. E aí os dois, né, tanto o Cameron quanto o Sam, eles são produtores, um é produtor, o outro é produtor executivo do filme. Legal, né, cara? Cara, muito foda. Todo episódio, múltiplo de 5, a gente lê as interações e os comentários dos nossos ouvintes. Então, se você quer ter seu comentário lido pela gente, comenta no Spotify, no YouTube, no Threads, no Instagram, onde que seja. Quiser mandar DM, pode mandar. Interage nas nossas enquetes. A gente de vez em quando deixa enquete aqui no Spotify. Se você estiver ouvindo no Spotify, interage nela, porque a gente gosta de saber o que os ouvintes estão pensando, né? Se eles pensam parecido com a gente, se pensam diferente da gente. E se você estiver ouvindo a gente no Spotify, já dá aquela 5 estrelinha maravilhosa pra gente aí. Estamos atualmente com 43 estrelinhas, a gente quer chegar a 50 breve, o mais breve possível, então ajuda a gente a chegar a 50. E por último, se você quiser ouvir a gente em outros lugares, é só ir no seu agregador de podcast favorito ou no seu aplicativo de podcast favorito, no YouTube, no Deezer e no Spotify, como já falei um monte de vezes. E Bolitz, depois dessa conversa gostosa sobre drops não, né? Drops de Anis. É, né? Qual sua notinha pra esse filme? Minha nota pra esse filme é 2,5. Nossa senhora! Eu gostei muito do filme, mas essa falta de realidade no final me perdeu muito, assim, muito mesmo, cara. Nossa, gente, que loucura! Olha,
eu vou ser um pouquinho mais legal. E vou dar 3,5. Porque, assim, de tanto esse final quanto o motivo pelo qual ele tá sendo procurado. Exatamente. E isso é, querendo ou não, uma grande parte do filme. É verdade. Porque se não fosse isso, não teria filme. Então, pra mim, isso tira muito da motivação do filme. Foi muito grande pra pouca coisa, assim, Eu acho que faltou alguém chegar pros roteiristas e falar assim, cara, será que não seria melhor a gente diminuir o escopo do filme? Botar um escopo tão grande assim? E, cara, só de mudar o motivo. Não precisaria mudar o tempo do filme, não precisaria mudar o diálogo, não precisaria mudar nada. Porque, assim, cara... Não precisaria, porque tem a questão do FBI que eles falam. Tem, mas, tipo teria assim... que fazer uns acertos no filme. Então, seria mais uma questão de jornalismo, seria mais uma questão de policial, seria uma coisa menos onerosa, assim, sabe? Eu acho interessante, por quê? Porque, cara, ela foi abusada por um cara, ela fez tudo isso. Será que ela não... tudo em volta de abusos? Seria interessante, porque daí o date tá sendo tão legal. Será que ela vai matar o cara? Será que ela não vai ficar na dúvida? Será que isso não vai pôr em xeque todo o trabalho que ela faz como psicóloga, por exemplo? Exato. Sabe? Então seria interessante, sabe? Assim, seria interessante também ter alguma conexão com aquela psicóloga dela. Será que o cara não abusou da psicóloga dela? Da psicóloga, não, da paciente dela? Foi uma das? Que ela vê algumas fotos que estão lá no cartão de memória. Tem fotos lá de documento, tem foto de reunião do prefeito. Poderia ter uma foto do prefeito com a paciente dela, pra ela ter um pouco mais de emoção e pensar, poxa, esse cara tá investigando isso. Então, por que eu vou matar ele se ele tá impondo em xeque uma pessoa que eu tô defendendo, sabe assim? Uma coisa que faz sentido pra mim. Eu não vou conseguir matar ele. Então, assim, ela ainda iria não conseguir matar ele. Ela ainda ia fingir tudo isso. Então, eu acho que até o fato de ser, sei lá, dirigido por homem e ter sido roteirizado por homem, faz com que eles não tivessem essa sensibilidade de... E se a gente colocar tudo em abuso, sabe? O prefeito abusou de uma mulher, sabe? Ou então de adolescentes, sabe? Então, assim, seria perfeito, porque aí ela ia pensar, esse cara é foda, esse cara é bom, e eu vou ficar com ele pra vida inteira, porque eu sou psicólogo de gente abusada, ele tá investigando gente abusada, vamos ser uma dupla maravilhosa, sabe? Sei lá, eu acho que não perderia em nada. Seria o mesmo filme. E nossa média ficou 3. Tá bom pra caralho. Tá ótimo. Realmente perdeu esses 2 pontos por causa do plot. E por causa do final. E eu quero saber também a notinha de vocês pra esse filme. O que vocês pensam, né, de todo o filme. Se vocês concordam com a gente. E eu agradeço por você ter ouvido até aqui, pelo seu download. Compartilhe esse episódio com várias pessoas, com todos os seus amiguinhos. Compartilha via AirDrop. Com pessoas desconhecidas, olha aí. É verdade. Coloca lá, ó, Terror Sem Medo. É isso aí, gente. Até semana que vem e tchau! Tchau.